Advérbio é a classe de palavras modificadora do verbo, mas também pode modificar, interferir num adjetivo ou no outro advérbio. Semanticamente, eles expressam circunstâncias. Aliás, eles acrescentam uma circunstância ao verbo. Com relação ao adjetivo ou outro advérbio, eles intensificam. De modo, ele pode ser expresso depressa, devagar, calmamente. Então, isso é um advérbio de modo. De intensidade, muito, pouco, bastante. Dúvida, talvez, quiçá, provavelmente. Lugar, aqui, ali, atrás, perto. Tempo, hoje, agora, ainda. Negação, não, tampouco. E afirmação, sim, certamente. Essas são circunstâncias que podem ser expressas pelo advérbio. Grau. O grau do advérbio, semelhante ao adjetivo, é o grau comparativo e superlativo, que parece muito com o adjetivo. Comparativo de superioridade e de inferioridade. Superioridade também, como no caso do adjetivo, é aquele primeiro elemento que está acima do segundo. Dois elementos sendo comparados. Vejam lá, usa-se a expressão mais o advérbio, e mais ainda do que, ou simplesmente o que. Ele digitou mais rapidamente que os outros candidatos. Mais rapidamente, uma expressão, um advérbio que interfere no outro advérbio, rapidamente. Inferioridade. Usa-se menos, mais advérbio, mais do que ou que. Na entrevista coletiva, o presidente portou-se menos tranquilamente do que o ministro. Estão observando? O advérbio ele serve de mediador entre o primeiro e o segundo elemento. O superlativo sintético. Ele recebe o acréscimo de um sufixo íssimo. O técnico está muitíssimo preocupado com o baixo rendimento dos ginastas brasileiros. Estão observando? Muitíssimo recebeu o acréscimo de um sufixo. Analítico. Analítico é quando nós temos uma combinação, como no caso do adjetivo. Seria o advérbio de intensidade mais um outro advérbio. Os juros estão muito mais altos do que o ideal. Estão vendo? Então nós temos muito mais altos. Nesse caso nós temos o superlativo analítico. Locução adverbial é a expressão formada, em geral, pela união de preposição mais um substantivo ou um adjetivo, ou o próprio advérbio. Locução é quando nós temos mais de uma palavra trabalhando com uma determinada função ou finalidade. Em breve, a cantora Madonna iniciará uma turnê mundial. Já passou, né? Mas vejam bem, em breve nós temos uma locução adverbial. Será que um dia George Bush ficará frente a frente com Osama Bin Laden? O que nós temos aqui? Uma locução adverbial, frente a frente. Classificação. Tanto os advérbios quanto os advérbios, eles se classificam de acordo com as circunstâncias que expressam. Afirmação. Quando o advérbio é de afirmação? As palavrinhas sim, certamente, deveras, realmente, incontestavelmente, são advérbios de afirmação. Locução adverbial de afirmação. Com certeza, por certo, sem dúvida, de fato. Dúvida. Talvez, acaso, porventura, provavelmente, quiçá, de certo. São advérbios de dúvida. Intensidade. Bastante, bem demais, mais, menos, muito, pouco, assaz, quase, tão, demasiado, meio, tudo, demasiadamente, excessivamente, apenas, etc. Locuções adverbiais.
de muito, de pouco, de todo, em demasia, em excesso, por completo. São locuções adverbiais de intensidade. Lugar. Abaixo, acima, adiante, aí, aqui, além, ali, aquém, cá, acolá, atrás, através, dentro, fora, perto, longe, junto, onde, defronte, detrás. São advérbios de lugar. Locuções adverbiais de lugar. À direita, à esquerda, à distância, ao lado, de longe, de perto, para dentro, por aqui, em cima, por fora, para onde, por ali, por dentro, etc. Modo. Modo significa a maneira, o jeito, a forma. Pode ser expresso pelos advérbios assim, bem, mal, depressa, devagar, pior, melhor, como, alerta, suavemente, lentamente e quase todos os advérbios terminados em mente. Quase todos, não todos. Locução adverbial. Às cegas, às claras, à toa, à vontade, às pressas, a pé, ao léu, às escondidas, em geral, em vão, passo a passo, de cor, frente a frente, lado a lado. São locuções adverbiais de modo. Negação. Não, absolutamente. O jamais também pode ser utilizado. Locução adverbial. De forma alguma, de jeito algum, de modo algum, de jeito nenhum. São locuções adverbiais de negação. Tempo. Hoje, ontem, amanhã, agora, depois, antes, já, anteontem, sempre, nunca, tarde, jamais, outrora, raramente, sucessivamente, presentemente. Lembrando que jamais também pode ser usado em negação. Locução adverbial de tempo. À noite, à tarde, às vezes, de repente, de manhã, de vez em quando, de súbito, de quando em breve, de tempo em tempos, vez por outra, hoje em dia, etc. Palavras denotativas. Palavras ou expressões denotativas. A NGB considerava essas palavras advérbios, mas são apenas expressões. Vejam bem, tais palavras e locuções, elas podem expressar, elas podem denotar alguma coisa. Vejamos. Inclusão. Quando é? Até, inclusive e também. Exemplo, ele também foi. Nós consideramos também como advérbios, mas ela é uma palavra denotativa. Exclusão. Salvo, menos, exceto. Todos, exceto eu, foram à festa. Exceto, que deveria ser o advérbio, é uma expressão, é uma palavra denotativa. Explicação. Isto é, por exemplo, a saber, seja. Exemplo. Ele, por exemplo, não pôde comparecer. Por exemplo, é uma expressão denotativa. Retificação. Aliás, ou melhor, ou seja, etc. Amanhã, aliás, depois de amanhã, iremos à festa. Estão percebendo? Aliás, retificou. Realce. Cá, lá, é que, etc. Ele é que não pôde comparecer. Então, isso é uma expressão de realce. Situação. Afinal, agora, então, etc. Afinal, quem está falando? Limitação. Só, apenas, somente, unicamente, etc. Só um aluno obteve nota máxima. Só é uma expressão denotativa.